Olá, bom dia, bom dia. Será que tá funcionando? Bom dia, você está no canal Espiritualidade Anarquista ou boa tarde. E agora, hoje, a gente vai começar, dar início a esse tema, a liberdade do prazer sexual. Então, terça-feira é para falar de espiritualidade, quinta-feira é para falar de política e sexta-feira é para falar sobre liberdade do prazer. Do prazer, tá? O prazer sexual é para chamar a atenção porque a gente vai adentrar mais a questão da sexualidade, claro, mas é nesse dia agora que as coisas vão começar a esquentar. Por quê? Porque aqui, nesse momento, sexta-feira, meio-dia, é que eu vou falar sobre as coisas transgeneristas, identitárias, questões LGBT, pensamento anti-woke, woke, todas essas coisas que estão surgindo, que estão aí, será falado e comentado na sexta-feira dentro dessa série A Liberdade do Prazer Sexual, né? Então, são diversos temas que a gente vai trabalhar hoje. Eu estou um pouco tensa, mas hoje vai ser tranquilo, eu acredito. Não vou, mas aqui que eu vou permitir falar as coisas que eu realmente estou pensando sobre tudo isso, tá? E obviamente será polêmico. Então fiquem com a introdução que a gente já vai começar aqui o nosso trabalho, hein? Vamos lá, deixa eu ver, que agora eu não quero errar, eu quero acertar, olha só. 1, 2, 3, e será que eu vou acertar? Não tô mais nem achando aqui, né? Olha lá, eu não tô... achei. 1, 2, 3 e vai lá. Ah lá, ficou o negócio na frente, né? Mas tudo bem. É isso aí, a gente vai então hoje adentrar esse tema tão importante que é a sexualidade humana, né? Sobre a ótica anarcofeminista. Então eu espero que vocês gostem aí da ideia, do trabalho e tudo mais. Não adianta, eu posso organizar o quanto que for, os negócios vai ficar torto. Não adianta, né? Já tô aprendendo aqui. Mentira, cada vez vai ficando melhor, né? Cada vez vai ficando mais interessante. Então, vamos lá. Eu pensei, refleti sobre esse tema, fiz a pesquisa, fiz os esboços, fiz tudo para chegar aqui agora e ficar um pouco... Será que eu me preparei o suficiente? Mas eu me preparei, eu vou fazer o meu possível aqui, espero que dê tudo certo. Eita, olha só quem apareceu, ô bichinho. Às vezes ele, né, chega e aparece aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. A Lu disse: bom dia, Eva, a Lu é demais. Cadê? Aê! Obrigada, Lu. Vamos fazer essa live acontecer. Por quê? Porque daí, gente, muda a nossa vida, entendeu? A verdade, ela é libertadora. Não tem nada na vida que liberte mais do que a verdade. Então, saber é muito bom. E o meu objetivo, todo com esse trabalho, é causar em vocês insights orgásticos. Aquela coisa que vem na cabeça e diz: ah, era essa resposta que eu estava procurando. Que bom que ela me deu essa resposta, entende? Os orgasmos insáticos. De insights, insáficos, insightifático, nossa, misturando sáfico com insight. Nossa, Ariadne. Tá bom, vamos lá então. Espero que tá saindo o som aí, né? Eu espero que sim. Então, outra coisa, eu quero ver se eu consigo, às vezes o chat vem e ele não atualiza, sabe? Aí o que acontece? Como não atualiza, eu não fico sabendo quem mandou mensagem. Mas agora que eu vou fazer essa live mais leve, essa live vai ser mais tranquila, dá até pra gente conversar mais. Se for aparecendo pessoas, senão eu vou divagando aqui, aí quando o pessoal puder assistir,
vai assistindo, né, quando der, porque também eu tô fazendo muito material, então eu quero, imagina, eu tô há 8 anos trabalhando sem falar nada, agora que eu posso falar tudo, aí eu quero fazer tudo de uma vez, né, então eu compreendo se não der pra acompanhar todos os temas, porque é muita coisa, então tá tudo bem, gente. Mas eu já agradeço a atenção que vocês estão dando para mim. Eu fico muito, muito feliz. Qual que é as duas coisas... Já entra no tema, né? Estamos já entrando aqui no tema. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos para o tema agora. Aê! Então, o que acontece? Nós temos duas coisas para mim, as duas piores coisas que podem acontecer a um ser humano é a fome, certo? A fome é algo muito triste, que está diretamente ligada ao abandono, né? Então, o abandono, a solidão, a pessoa que ela é excluída da sociedade, né? Isso é muito triste. Então, tanto a solidão quanto a fome possuem essa dor do ser humano que traz essa infelicidade. São duas coisas que nós deveríamos ter como princípio de combate: a fome e a solidão, o abandono, né? Então, visto que a natureza ela é muito farta de alimento, de espaço, de possibilidade de agricultura e tudo mais, a fome se torna uma obscenidade do capitalismo patriarcal. Então, o que nós sabemos é que a natureza ela é próspera, a natureza ela é abundante, né? E o que acontece? A estrutura patriarcal, capitalista patriarcal, ela faz o que? Ela regula a miséria das pessoas. Então, o capitalismo patriarcal ele trabalha para tirar a prosperidade natural da natureza. Então, a natureza quer o ser humano vivo. A natureza quer que os seus filhos, né, as suas criaturas da terra estejam vivos. E por isso que os homens precisam regular todas as coisas, monopolizar os meios de produção, monopolizar o corpo para poder usufruir e abusar do corpo das mulheres, de criança e de outros homens vulneráveis. Então, os homens do poder ficam regulando a miséria, né, impedindo de que as pessoas prosperem e dando golpes financeiros, golpes de todos os tipos para impedir que a pessoa cresça socialmente. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que estar sempre se preparando, lutando contra o sistema e muitas vezes, sim, ela consegue vencer o sistema. De que maneira? Tendo uma vida saudável, feliz, né, e com um emprego razoavelmente digno que dá para ela possibilidades dela crescer. Então, às vezes, as pessoas, mesmo nesses golpes todos contra a prosperidade da natureza, do capitalismo patriarcal, ainda assim ela consegue grandes vitórias dentro do sistema. E isso também é uma demonstração de que a natureza é mais forte do que o capitalismo patriarcal. Então, você planta chuchu, nasce um monte de chuchu que alimenta quase um bairro inteiro, né? Vocês já viram a potência de uma árvore frutífera, né? Aqui em casa a gente tem uma goiabeira que quando ela começa a dar goiaba, gente, é tanta goiaba que a gente fica desesperado para limpar. Então, é assim, é absurdo a abundância da natureza em nos alimentar, em querer o tanto de fruta, verdura, legumes que existe no planeta Terra, né? É assim, é uma demonstração da natureza de que ela quer a gente vivo. E as catástrofes naturais que antes eram tão difíceis de lidar, hoje a gente vê que as catástrofes são simplesmente os homens que não investem em infraestrutura, né? Os políticos, homens, porque a maior parte, né, mais de 75%, 80% são homens do poder, não fazem as manutenções corretas das cidades e aí acaba acontecendo essas catástrofes, né? Então, a gente percebe que por que eu estou falando isso e por que isso se relaciona à liberdade do prazer sexual? Porque existe essa mentalidade de que a natureza é escassa e por isso que o capitalismo, né, o capitalista e os donos das leis e tudo mais
os empresários, né? Lembrando que os empresários, a maior parte são políticos também, porque, né, eles é conveniente para eles. Então, eles falam, a gente está aqui regulando, né, os bens sociais da natureza, porque os recursos são escassos, né, os recursos podem acabar a qualquer momento. Então, o capitalismo funciona como uma forma de controlar os gastos humanos. Só que aí a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Né? É claro que os recursos têm que ser bem organizados, porque senão eles podem acabar, a gente pode entrar em um conflito ecológico como a gente já está vendo. Mas a verdade é que está tendo essa escassez porque a gente está no sistema capitalista patriarcal, né? E não o capitalismo está ajudando a regular, não, o capitalismo está ajudando a desperdiçar. Então, tem pessoas que estão passando fome enquanto tem comida sendo jogada fora, em grandes quantidades. Tem pessoas sem casa enquanto tem um monte de, por causa da especulação imobiliária, um monte de casa vazia. Né? E por sinal, eu até aprendi, e também isso vai entrar na questão da liberdade sexual, e eu falei para vocês que agora vai ser pesado esse tema. Oi, amore, disse a Lu. Olá, Lu. Muito obrigada pela sua participação, você é demais. Então... Tem lugares, né? Pensa só comigo, nós mulheres, se a gente estivesse no poder agora, eu, Ariadne, a primeira coisa que eu iria fazer, talvez acho que a primeira coisa que eu iria fazer, é todos esses espaços abandonados, principalmente de casas antigas, eu iria demolir tudo. Porque esses lugares são antros de violência contra a mulher e criança, gente. É uma coisa assim, é ruim falar porque é assustador, né? Mas essas casas abandonadas que a gente vê por aí afora na cidade são os antros de violência. E aí eu aprendi que esses lugares, na verdade, são controlados pelo Estado e por facções, militantes, todos esses povos. Por quê? Porque ali é o espaço que eles utilizam. Então, na realidade, o Estado ele trabalha a favor... essas coisas, né? Trabalha a favor desses espaços, que na verdade estão abandonados, mas que deveriam ser destruídos, porque são lugares extremamente perigosos para as pessoas, né? Mas não, na verdade, é tudo bem planejado no sistema patriarcal capitalista. A maior parte dos manifestantes de esquerda hoje estão tão preocupados em combater a direita que esqueceu que, na verdade, muitos antros de homens, né, núcleos de homens que a gente está combatendo, não é só a direita, não é só o bolsonarismo, e talvez eles nem sejam tão os piores, né? Tem coisas muito piores. Eu fico acordando todos os monstros, né? Eu não tenho medo de nada, não, Ariadne. Não tenho medo, eu tô falando a realidade, entendeu? Alguém vai ter que falar a realidade alguma vez. As mulheradas estão falando a realidade e estão indo pra cadeia, não é? Lá no Irã, imagina, elas não têm escolha. Então, aqui a gente também não tem muita escolha. Alguém tem que falar. Então, o que acontece? A gente vê que o plano do Estado e das empresas e dos homens que estão no poder é para regular a miséria. É para deixar os povos vulneráveis em empregos absurdos, gerando riqueza. E aí, o que acontece? A gente precisa lembrar que o problema não é o ser humano em si. E não é a natureza que está lutando contra o ser humano. Pelo contrário, é o sistema capitalista patriarcal, que favorece a mentalidade da opressão. E aí fica até mais fácil de entender toda a política, fica até mais fácil de combater. Se agora ficar achando que é só o capitalismo, aí vai ser complicado, na minha opinião. Então, vamos lá, né? Dando essa introdução, a gente vai agora caminhar aqui a verdadeira história da sexualidade. Então, para entender a verdadeira história da sexualidade, tem que saber distinguir algumas coisas, né? Eu vou tentar trazer alguns insights para vocês sobre esse tema. Então, a história da sexualidade, ela tem que ter, primeiramente, algumas bases, porque quando a gente vai falar de sexualidade, as pessoas começam a falar, mas e aquele grupo, e aquele outro grupo, e aquela coisa assim, essa... Então, pelo que nós de esquerda estamos lutando, por assim dizer? Eu não me considero de esquerda porque eu
eu sou que nem a Luiz Michel, entendeu? Anarquista, que não participou da Constituinte e não acha que a reforma possa ser possível dentro do Estado capitalista patriarcal. Mas, falando aí, o que nós, que estamos revolucionários e rebeldes, nós estamos lutando pelo quê? Né? Qual que é os nossos princípios de todos, em uníssono? Yari, mas e as diferenças? A gente pode trabalhar com as diferenças, mas tem que ter também os consensos. Né? Então é um pensamento atrás do consenso. Nós somos uma comunidade e ambos estamos atrás do consenso. É uma cartilha anarquista. Né? Se a gente só vive na diferença e combate de mentes o tempo inteiro, eu nem entendo muito, porque pesquisadores não deveriam brigar um com os outros. Os pesquisadores deveriam conversar um com os outros para entender os pontos que cada um chegou, né? Mas tudo parece uma grande guerra. Então, tem que ter alguns insights. Qual que é, então, o princípio que a gente está lutando juntos? Aí a gente precisa entender, as políticas públicas, elas devem ser organizadas para a gente questionar a dignidade, correto? O que é digno do ser humano? O que é ser um ser humano? Como que esse fenômeno pode ser bom para todos nós? Né? Então, é a base do princípio de toda a revolução social. O que a gente está buscando em uníssono? Então, dignidade é respeito à integridade física e psicológica, acesso à educação e saúde, liberdade de expressão, igualdade de direitos, combate à discriminação, condições de trabalho justas e segura. Então, isso faz parte do processo de dignidade. Então, nós somos seres humanos, nós nascemos. O que o nosso corpo humano pode nos proporcionar de experiência nessa vida, certo? Então, eu sou um ser humano, eu não posso voar, correto? Então, incentivar uma pessoa a ficar pulando de prédios, falando para ela que ela pode voar, seria uma atitude de falta de dignidade para com o corpo daquela pessoa. Então, se é uma criança, a gente não pode incentivar ela falando para ela que ela pode voar quando ela quiser. Né? Não no aspecto assim, você pode brincar com a imaginação, mas na realidade a gente não tem asas. Então, trabalhar dentro das possibilidades da existência humana, dentro do ego limitado dessa experiência. Então, a felicidade, ela depende de muitos fatores. Como conseguir a maior capacidade de felicidade para uma pessoa? Cada um sente de uma forma, mas todo mundo sabe que uma pessoa que está com fome dificilmente vai estar feliz. Né? Uma pessoa que é mais difícil ser feliz quando você está com fome. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, um princípio para a busca da felicidade universal é alimentar todas as pessoas, principalmente as crianças. Então, teria que ser uma prioridade isso, né? Não é alimentar as pessoas simplesmente, mas é fazer políticas públicas ao qual a pessoa possa ter a garantia de alimento durante muitos anos, talvez, né? Quem sabe por toda a eternidade, se o universo assim quiser, sei lá. Mas enfim, seria mais ou menos esses princípios. O que é dignidade para você? E aí eu deixo essa pergunta. O que é dignidade para vocês? O que vocês acham que nós temos que fazer nas políticas públicas para que se torne cada vez mais digno essa experiência da vida humana na Terra, né? A odisseia humana na Terra. Então, aqui a dignidade de vida. Então, imaginando a dignidade, por exemplo, um cachorro. Você pega o cachorro e aí você, sei lá, faz o cachorro tocar piano, sendo que isso não é uma coisa que um cachorro faça. Sabe? Tipo assim, não numa brincadeira, obriga mesmo ele a fazer coisas que não é de cachorro fazer. Isso é tirar a dignidade do animal. Então, o animal tem uma vida digna proporcionada pelos limites do ego dele, que é o corpo dele. Então, às vezes a gente até acha engraçado, né? Um cachorro parecer, o cara coloca uma peruca no cachorro e o cachorro fica parecendo um ser humano. Por quê? Porque isso é engraçado, porque a dignidade do cachorro é ser cachorro. E aí quando tem uma peruca fica engraçadinho, né? Então,
Mas o cachorro não se importa, então tá tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é isso, tem que respeitar. Então, pega um passarinho. Como que o passarinho vai conseguir experienciar todo o ser passarinho? Aí, se você deixar ele livre, ele poder abrir as asas bem altas, assim, né? Voar, daí depois ele pode encontrar um laguinho, aí ele se joga no laguinho, aí ele dá pirueta, encontra os bichinhos, come os bichinhos, né? Os insetozinhos e tal. O passarinho feliz. Agora, você pega o passarinho, prende numa gaiola, às vezes ele não consegue nem abrir, assim, todos a asa, assim, só para poder esticar, sabe? Nem isso ele consegue. Ele não consegue sair e mergulhar no lagozinho porque ele está preso. Então, pela priori, você tirou a dignidade do passarinho, do corpo do pássaro poder se expressar, né? Expressar do jeito que puder, da sua potencialidade de passarinho. Tem pessoas que até cortam a asa do passarinho para que ele não consiga voar. E não acha que isso é uma violência contra o bichinho, né? Contra a dignidade do corpo dele. Então, o que é digno ao corpo, né? De uma pessoa? O que é a dignidade do corpo da pessoa, né? Então, vamos lá. Aí, pensando nisso, eu não, né? Tem a escala de Maslow, né? Espera aí, rapidinho. Então, a escala de Maslow da dignidade de vida. Eu separei aqui, ó. Espera aí. Enquanto eu pego aqui, vocês podem entender o que é. O Maslow, ele propõe uma pedagogia para ensinar sobre a questão dessa que eu estou falando para vocês, né? Como funcionava as funções básicas para que um ser humano pudesse experienciar a vida no seu total potencial. E aí ele faz essa escala para poder, aqui ó, a pirâmide de Maslow ou hierarquias das necessidades. Eu vou e faço a pirâmide baseada no que o Maslow falou, mas aplicada de uma outra maneira. Então agora eu vou falar para vocês mais ou menos como é que o Maslow pensou a pirâmide das necessidades, né, da hierarquia das necessidades. Então, hierarquia das necessidades aqui significa assim: se eu estiver com fome, eu não consigo pensar mais em nada, a não ser alimentar o meu corpo. Então, isso é uma hierarquia imposta pela natureza. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? A pirâmide de Maslow, ou hierarquia das necessidades, foi criada por Abraham Maslow em 1943. Ela é um modelo teórico que organiza as necessidades humanas em uma hierarquia de importância, dividida em 5 níveis. Aqui estão as categorias originais. Então, eu gosto de colocar 6 níveis. A primeira do Maslow é necessidades fisiológicas, base da pirâmide, e inclui as necessidades básicas para a sobrevivência, como alimentação, água, sono, que significa uma cama para dormir, segura, isso é dignidade para o corpo humano. Abrigo, né, então a segurança física para que a pessoa possa dormir em um ambiente além de confortável, mas também seguro para a sua vida. Respiração, regulação da temperatura corporal, também expelir excrementos. Então, se a pessoa não consegue exprimir excrementos, né, aí o que acontece? O rosto incha, dói, né, dá sinusite, aí ela não consegue fazer muito bem as outras coisas, porque o corpo está pedindo atenção. Então, mas daí, o que as políticas públicas devem fazer, então? Para manter a dignidade do corpo humano, as políticas públicas devem ser, primeiro, alimentar as pessoas. Segundo, ter água potável para as pessoas. Saneamento básico. Terceiro, todas as pessoas têm o direito a um espaço para dormir, seguro e confortável. Quarto, ter saúde pública, para que a pessoa possa espremer ao máximo da dignidade que o corpo dela pode oferecer. Então, ela tem que ter o direito a uma saúde pública de qualidade, né? Aí a gente já vê, e essa parte é a mesma que eu penso do Maslow. Essa é a primeira emergência da experiência humana na Terra, né?
Necessidades de segurança. 2, né? Necessidade de segurança. Refere-se à proteção contra perigos e estabilidade. Segurança física, proteção contra violências e acidente. Segurança financeira, emprego, renda. Saúde, proteção social e familiar. Então, é tudo a questão da proteção e segurança. A pessoa ela precisa ter, por exemplo, um lugar fixo que ela pode se estabelecer, ter as suas coisas, né? Para que ela possa se desenvolver ali. Então, um espaço de moradia, a questão dos serviços públicos, né? Das políticas públicas em volta de favorecer a pessoa também a intimidade. Ela tem digno do corpo dela ter um espaço que ela pode se limpar, que ela pode fazer as necessidades higiênicas dela sem ter as pessoas vendo. Então isso também é uma parte da dignidade. Então moradia deve ser recursos de políticas públicas. Então mais um princípio da dignidade, que também estou de acordo, né? Necessidades de amor, necessidades sociais. Então, as necessidades sociais daquele ponto que eu falei do abandono. Então, é indigno que um ser humano é abandonado pela comunidade, né? Faz parte do humano estar socialmente participativo. Isso não significa estar rodeado de muitas pessoas, significa estar participativo. Mesmo que a pessoa, por exemplo, está morando numa cidadezinha que quase ela nunca vê ninguém, mas ela sabe que se ela precisar de saúde pública, ela não vai ser abandonada, entendeu? É disso que eu estou falando. A mãe, os irmãos, os filhos dela, os parentes dela sempre procuram ela para saber se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, né? Não vai deixar essa pessoa passar fome, vai estar sempre alguém está olhando por ela, né? Pensando nela. Então, isso que eu estou querendo dizer de abandono. Logo, a comunidade essa sensação de ter pessoas que nos amam pode ser 3, 4, 2, mas que tem gente nos amando faz parte da comunidade. Então imagina que se uma pessoa é proibida de utilizar um serviço público de dignidade de vida porque as pessoas, sei lá, não gostam dela, né? Seria um absurdo isso, seria uma grande tristeza. Ai, a Mari. Oi, Mari. Eba, estou aqui divagando sobre esse tema da dignidade de vida. E então, seria muito triste, né? A gente vê aquele seriado do Black Mirror, não sei se vocês assistiram, que daí no seriado tem uma parte que o rapaz ele faz coisas erradas, né? E aí pegam ele e colocam um chip ao qual as pessoas só conseguem ver ele de forma embaçada. E ainda fica ali no esquema, né, que ele era violento, criminoso e tal. Imagina a dor do abandono social que ele recebeu, porque agora ele não pode nem ver as pessoas e nem as pessoas verem ele. É algo bastante perturbador, né? Então o amor da sociedade, as necessidades sociais que é vinculada ao amor, o pertencimento, né, estão relacionadas a vínculos afetivos e interação social, amizades, relacionamentos amorosos, pertencimentos a grupos, família, comunidade. Então, como que as políticas públicas podem trabalhar em prol de garantir essa dignidade? Através de cursos, né? Através de incentivos culturais, através de palestras, o que eu estou fazendo aqui, o que as professoras fazem, lendo livros, né? E incentivando o conhecimento, né, compartilhando o conhecimento. Isso faz parte de uma busca de trazer dignidades das necessidades sociais para as pessoas. Elas se sentem participativas quando elas estão aprendendo algo novo. Imagina se as pessoas não pudessem aprender nada, né? Muitas pessoas, então a parte das políticas públicas, necessidades sociais é isso. Necessidades de estima. Aqui eu já começo a mudar um pouco. Eu vou já falar da minha parte, porque o do Maslow também é muito bom. Aí a Mari assistiu Black Mirror. Assustadora aquela parte, não é? Nossa, eu ficava bem triste pensando, Deus me livre.
Eu já não gosto de ficar sozinha, né? Librianos são muito sociáveis. Aí é isso aí. Então aqui. Então aqui é a escala que eu fiz. A escala que eu fiz. A luta por dignidade humana é pela liberdade do corpo humano. Então, as políticas públicas têm que estar sendo baseadas nisso, né? No material, naquilo que é palpável. Escala de Maslow. Então, a primeira parte da escala é a fisiologia, como estamos vendo aqui na imagem. A segunda parte é a segurança. A terceira parte é o social. E eu fui seguindo o esquema dos chakras. Autoconhecimento. Então aqui, ó, na parte, se você está com seu social bem desenvolvido, que isso significa que você tem a participação social, você pode fazer curso, você pode procurar trabalho, você pode se desenvolver, então você vai ter espaço para o seu autoconhecimento, né? O momento em que você começa a trabalhar o seu ego, a sua autoestima, que é o que tem a ver com Maslow. A sua autoestima, você trabalha a sua... Séries muito boa, exatamente. Aí a gente pode ter o autoconhecimento, vai trazendo esse nosso autoconhecimento. O que seria isso? Seria também a parte de políticas públicas que nos ajudam a ter psicólogo, né, saúde mental, saúde... enfim, toda essa questão do autoconhecimento. E espiritualidade, que é também muito individual. Depois do autoconhecimento, que seria o poder pessoal, que é geralmente aonde para os coaches, né? Que o coach para no autoconhecimento, porque ele quer, quanto mais você se autocontrola, conhece, na cabeça deles, mais você consegue ter riquezas, né? Aí, se você parar no autoconhecimento, é capaz de você virar uma pessoa bastante egoísta. Mas por isso que a gente traz a espiritualidade. Porque a espiritualidade faz parte de você oferecendo para a comunidade o seu trabalho. Então, também faz parte da dignidade humana a pessoa... participar, ela perceber que ela está cuidando da comunidade tanto quanto a comunidade cuida dela, né? Uma pessoa que não quer trabalhar, por exemplo, que não quer fornecer o seu conhecimento, a sua mão de obra e tudo mais para a comunidade, é uma pessoa que está triste, ou que ela está sem dignidade, ela ainda não, ou ela está sem o autoconhecimento, ela ainda não entendeu essa sensação maravilhosa que é você participar. Então a gente vê lá no Vivi lá a Utopia Anarquista, né, daquele documentário maravilhoso, que os espanhóis anarquistas que estavam lutando contra Franco e conseguem estabelecer um sistema anarquista depois de enxotarem todos os patrões da cidade. Eles viam que as pessoas começaram a querer trabalhar mais do que elas estavam trabalhando. Então as pessoas começaram a trabalhar o dobro. Elas ficavam... Por quê? Porque, por exemplo, imagina, você vai para a empresa. Aí você não pode bater papo, você não pode dar risada, você não pode conversar com seu amigo, você tem que ficar parado trabalhando e incansavelmente você só tem uma pausa, e nessa pausa que você tem... você só pode comer e voltar a trabalhar. É assim, né, a vida do trabalhador, principalmente das fábricas. Quando eles enxotam os patrões, o trabalho se torna divertido. As pessoas não querem mais ficar só em casa. Elas querem se sentir úteis socialmente. Então, isso é a espiritualidade, né? A participação coletiva. Aí a pessoa ia lá... Aí trabalhar e chegava lá, ficava dando risada com os amigos, ela podia parar quando ela quisesse, ela podia voltar para casa se quisesse, eu continuava lá, não tinha que ficar batendo ponto, coisas assim. Então as pessoas trabalhavam no domingo, trabalhavam de madrugada, né? Escolhiam seus próprios horários, então triplicou o processo de produção das empresas. E foi maravilhoso, né? A pessoa querer ficar sem fazer nada, porque isso também é um jogo da direita sobre os anarquistas. Dizer assim, mas daí se não for obrigado a trabalhar, ninguém vai querer ir trabalhar. Todo mundo vai querer ficar em casa sem fazer nada, né? Isso que o capitalista fala. Mas não é assim que acontece. O desejo de socializar é o próprio inspiração para a pessoa trabalhar, fazer as coisas que ela faz, né?
Eu tô sempre dando uma olhadinha aqui para ver se eu ainda não tenho muita prática, né, de conversar com a galera, com as pessoas. Vocês são maravilhosos que vocês estão me acompanhando e eu tô aprendendo. Então a espiritualidade faz muito parte desse conjunto coletivo, anarquista, de estar junto. E por último, o protagonismo, a cocriação social. É uma coisa que os capitalistas, principalmente os homens patriarcais narcisistas, eles morrem de medo de perder o protagonismo, né? Eu estou aparecendo, eu sou inteligente, eu nunca erro, né? Todo mundo me siga, como eu sou incrível. Então, o medo deles fazem com que destrua os outros. É o medo do jacaré, né? O jacaré é feliz quando não existe um outro ocupando seu espaço. Mas a questão é que o protagonismo faz parte da identidade do ego. Não tem como você não ser protagonista. Só se roubarem a sua mente, mas a realidade é que é impossível roubar o protagonismo. Cada pessoa é importante, cada pessoa tem sua identidade, e quando a pessoa percebe que ela é protagonista da própria vida e que ela está construindo uma história incrível, o que acontece? Ela se torna uma co-criadora social. E qual que é a coisa interessante nisso tudo? Porque os coaches dizem assim: vá ficar rico, tenha poder da mente, pense no que você quer e você vai ter tudo o que você quer, casa, carro, apartamento, não é, Hélio Couto? Só que, já pensou que bonito se os coaches dissessem, olha só, em vez da gente mentalizar carro, e apartamento, que tal a gente mentalizar que as crianças estão parando de passar fome e começar a fazer projetos de arrecadação de dinheiro com esse poder todo para alimentar comunidades, né? Aí, tá vendo? Ó, do autoconhecimento pularia para a espiritualidade e seria um co-criador social. Onde, imagina, o poder de cocriação de 10 pessoas que estão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? E o que a gente vai pensar? Em formas de como organizar a distribuição de água. Quais são, você, por exemplo, sabe quais são as caixas d'água distribuídas no seu bairro para a comunidade? Como que essas caixas d'água funcionam? Né? São coisas que nós deveríamos saber. Como que funciona a distribuição de alimento? Quantos terrenos baldios estão inutilizados atualmente e que poderiam servir como plantação básica de chuchu, plantação básica de alface, algumas verduras que são simples de fazer manutenção. Tem várias possibilidades de trabalhar para combater a fome, a dor e tudo mais. Criatividade o ser humano tem demais. Nós somos seres criativos, não tem como falar que não. É inato a criatividade no ser humano. Então, se o sistema mostra para as pessoas a autoestima e tudo isso que Maslow falou, essas pessoas vão ter muitas ideias, elas vão começar a falar, caraca, então eu realmente posso, né? Então realmente eu posso mudar a história de vida da minha comunidade, então realmente eu posso criar aqui nesse bairro uma forma de alimentar as crianças ou protegê-las, né, dos sistemas violentos, ajudar as mães. Já pensou se os coaches falassem, gente, para ficar rico, vamos ajudar as mães da comunidade, porque somente ajudando é que você consegue pular para o 6º degrau. Né? O 6º degrau de cocriação, protagonismo, está ligado à cocriação, que significa, sabe o quê? Participação com o todo. Então você na protagonismo, você vai trabalhar junto com a natureza, você trabalhará co-criando junto com ela. Esse é o 6º degrau, é o degrau que escondem de nós. Quem falou isso foi o Hélio Couto, tá, gente? Eu peguei mais dele, agora eu tô falando do meu jeito, mas é mais ou menos isso. Dignidade, então, depois que a gente sai da dignidade aqui, né, que a gente trabalhou esses conceitos, a gente entra para a dignidade sexual. Então, o que seria a dignidade sexual dentro dessa experiência humana, desse corpo limitante? Dignidade sexual é respeito à idade, certo? Então, dignidade sexual é respeito à idade. A criança, o bebê e o adolescente não têm formação nem física para as mesmas atividades sexuais que um adulto pode fazer, certo? Então, uma criança que casa com 12 anos de idade,
ela está sendo roubada a dignidade de vida dela. Certo? Então não tem que pedir para consentimento menos de 13 anos de idade. Entendeu? Vou falar isso toda vez. Não, criança não pode consentir a amar um adulto. Sexualmente, Deus me livre. Certo? Isso não era nem questionável. Criança está no desenvolvimento da idade dela, certo? E ela não tem capacidade de discernir se ela é homem ou se ela é mulher. Não existe criança trans. Não existe criança heterossexual, lésbica ou bissexual. E não se nasce com essas coisas, né? Isso é muito subjetivo. Então, não existe criança trans. É um desrespeito, né, tirar da criança o processo dela de avaliação social, que só vai acontecer na fase adulta, quando ela entender tudo isso. Não é nem quando ela está adolescente. Adolescente também não está entendendo ainda. Né? Eu sou professora, trabalho com adolescentes e crianças. Então, respeito à vontade. Né? Não é respeito ao sim, ao consentimento. Isso é o básico, é o respeito à vontade. Então, quando a pessoa é adulta, aí ela quer ficar com outra pessoa adulta. Essas duas pessoas, para ter dignidade sexual, ambas precisam estar com vontade de estar ali. Né? Vontade, desejo por aquela cena, por aquela situação, né? Não é o consentimento de dizer sim, simplesmente. Que nem os homens adoram chegar lá na justiça e falar assim, mas ela disse sim, mas ela foi lá na minha casa, mas ela não sei o que, entendeu? Então, será que ela estava com a vontade? Aí é que eu não estou falando de justiça, não estou falando de um caso específico ou coisa assim. Eu estou falando que não se pode ter isso como desculpa de fazer maldade. Tem gente que diz, mas a criança queria. Tem gente que diz isso. A criança disse sim. Tem gente que diz adolescente é mais safado que adulto. É desse jeito que eu estou falando para vocês. É assim que o povo fala. Que absurdo. Como é que uma pessoa pode dizer que um adolescente é que seduziu o adulto e achar que isso é certo, que o adulto foi vulnerável ao adolescente? Oxi, nossa, gente, pelo amor de Deus, não. Né? Não estou falando que é tão simples entender. É simples entender, não. É que adolescente, ponto, não. O adulto tem essa capacidade de discernir a questões do desenvolvimento sexual do adolescente ali e saber que ele não está preparado para nada de uma situação muito complexa. Né? Então, tem que entender essas minuciosidades. A gente tem que começar a falar sobre isso de forma bem séria e firme. A gente já está nesse caminho agora de falar firme sobre as coisas. Respeito ao corpo. Então, o que é respeito ao corpo? Se você tem dificuldades na sua saúde, você vai tomar remédio. Se o seu corpo está saudável, você não vai ficar tomando remédio. Né? Isso é um desrespeito à dignidade ao corpo humano e a questões de prazer sexual. Então, se você coloca e dá hormônio para uma pessoa tomar, você está tirando a dignidade natural do corpo dela se ela não precisa daquilo de fato. Né? E de fato seria o quê? Doença, coisas físicas, né? Porque é o extremo. Se você vai depender de remédio, é porque você está no extremo da situação. Então, respeito ao corpo humano é importante. Certo? E, pelo amor de Deus, as outras coisas que estão acontecendo, né? De retalhar corpo saudável. A menina de 12 anos de idade colocam, né, que ela é uma outra coisa que ela não é e arrancam fora os... Que a menina de 12 anos de idade vai decidir uma coisa dessa, gente. E qual que é o problema de ter seios? Qual que é o problema de ter um órgão genital masculino? Certo? Então essa coisa de retalhar, isso é muito comum entre os ricos. A elite querer ficar retalhando o nosso corpo. Do proletariado para fazer bizarrices científicas. Maria Lacerda de Moura já denunciava isso. Né? As bizarrices desses tratamentos de retalho de corpos saudáveis. Não é de agora, gente. As experiências que as pessoas das aldeias estão passando é absurda. Se eu não me engano, tem um filme que denuncia isso. Eu posso estar errada, mas acho que é o Jardineiro Fiel, né, que denuncia essa questão de, por exemplo, a empresa vai lá e desenvolve um novo remédio.
Aí ela não sabe se já pode comercializar ou não, por causa que ainda não fez os testes em grande quantidade dos efeitos colaterais. Aí o que ela faz? Encontra uma sociedade, uma comunidade de aldeia pequena e distribui gratuitamente para as pessoas lá. Aí sabe o que acontece? As pessoas pensando que o governo está sendo bonzinho, ou que a empresa está sendo boazinha, pega e toma o remédio. Aí vem os efeitos colaterais, ups, desculpa, foi sem querer. Vamos melhorar o remédio, mas daí já ferrou a vida de vários trabalhadores, né? Meu pai passou por uma situação parecida com essa. Então, receberam remédios lá da comunidade onde a minha avó morava, que ela era de aldeia, deram remédios de contra enjoo, e aí as crianças nasceram faltando partes do corpo, dependendo da quantidade que a mulher tomou na gestação, porque o remédio era extremamente ofensivo. Então, tem essas histórias que a gente sabe que acontece, a gente não pode deixar eles entrarem na nossa cabeça dessa maneira. Né? Então, o respeito ao corpo é o desenvolvimento natural desse corpo o máximo que ele puder durante a vida dele. Porque é no corpo que mora a serotonina, a dopamina, a oxitocina, cortisol. Né? E isso tem que estar bem equilibrado para que a pessoa possa experienciar a vida dela na alegria, no desenvolvimento da testosterona do seu próprio corpo, que vai diferenciar os níveis de desejo sexual dela e tudo mais. Então veja como falar que vai dar hormônio para um adolescente não vai causar problema nele, que ele pode depois só reverter. E toda a história de vida dele. Claro que tem diferença, qualquer coisa que a gente faça, se a gente pega uma agulha e só pega a pontinha e tuque no nosso teste a gente já sente diferença, imagina por uma pancada de hormônio. Nós mulheres que tomamos anticoncepcional sabemos, pílula do dia seguinte, coisas do gênero são extremamente violentos com o nosso corpo, nasce espinha, às vezes a gente engorda, né, a gente fica de mau humor, a menstruação vem diferente. Então a gente sabe que esses bagulho não é fácil de lidar, não é assim tão simples, né, de simplesmente acabou e pronto. Não, né, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Respeito emocional. Então, o respeito é também essa questão da violência, da agressividade, ou de se envolver em relacionamentos ao qual são tão rígidos da intimidade que a pessoa começa a ter manipulações emocionais para fazer coisas que a outra quer, né? Então, tem que ter o respeito emocional. Não adianta nada ter não monogamia, mas ao mesmo tempo não tem respeito emocional com a mulher, com os sentimentos dela, como que ela realizou, desejou, idealizou o namoro dela. Então, tem que ter um respeito emocional. Não é simplesmente chegar para a sua namorada e falar, eu quero ficar com outras mulheres, eu quero que você fique também, pronto. E teve uma vez que eu fui numa balada, aí tinha uma menina muito bonita que chegou em mim e disse: oi, moça, eu te achei bonita, tal, sei o quê. Você também é muito bonita, tal, sei o quê. Aí ela falou, olha, eu quero ficar com você, mas eu só posso ficar com você se você ficar com meu namorado também, né? E aí o cara tava, tipo, no canto, assim, fingindo que não tava vendo, sabe? Daí eu peguei e falei assim, gata, mas daí eu já tô de boa, então, tal. Aí ela começou a chorar. Aí ele começou a olhar feio pra ela, de novo, você não conseguiu, que não sei o quê. Aí eu, de novo, não consegui o quê? Aí ela, não, é porque ele tá bravo, que nenhuma menina quer ficar com ele, eu tô tentando, porque eu gosto muito dele, mas eu não sei o que fazer. Daí, na época, eu não tinha muita consciência ainda, né? E quando você tá nas baladas, assim, muita coisa acontece e acaba querendo... Mas daí, depois eu fiquei pensando, caraca, que situação, né? Veja só, até falei pra ela, mano, deixa esse cara pra lá, sai fora, vamos curtir aqui e tal. Só que ela tava emocionalmente, né, ali vinculada a ele. Então, os absurdos emocionais que podem acontecer nesse caminhar do respeito emocional é muito importante de ser trabalhado, mais do que a não monogamia, mais do que qualquer outra coisa, né? É o respeito emocional e também a participação das mulheres dentro dos seus próprios relacionamentos. Então, elas terem voz, né? Elas puderem
se posicionar dentro disso e perceberem, mulheres, tomem cuidado, esses relacionamentos aí com homem, não tem nenhum formato de relacionamento que vai te proteger de se a pessoa quiser fazer maldade psicológica, né? Então tem que ficar esperta com você. Você está feliz dentro desse relacionamento? Você se ama? Como que está o seu autoconhecimento? Como que tá as suas buscas? Para não cair em situações absurdas como essa. Mas é difícil, né? A gente está tudo aprendendo, então é isso mesmo. E por último, então, da dignidade sexual, é o caminho para o prazer genuíno. Então, se uma sociedade ela dá dignidade sexual para todos, a tendência é ter mais felicidade sexual, é ter mais felicidade na comunidade, é ter mais prazer na comunidade. Quanto mais as mulheres têm direitos a serviços públicos, a mulher está no poder, por assim dizer, mais liberdade e mais sexual, digamos assim, a comunidade acaba se tornando, porque o social começa a ficar mais poderoso, as pessoas começam a se relacionar melhor. Então, muitos dos problemas sociais que a gente está vendo hoje é por causa do capitalismo patriarcal, por incentivar práticas de violência sexual. Então, um país, um planeta que aceita a pornografia, um país que acha graça em mulheres, né, zomba das mulheres que estão sentindo prazer sexual, né, como a gente vê todo dia, mulheres sendo passadas por situações de vexame, né? A pornografia é mulheres passando por situações de vexame. Então, enquanto a gente ainda permitir coisas do gênero, né, é uma sociedade doente, não vai ter dignidade sexual. Certo? Filmar uma pessoa em uma situação sexual já é conflitante em si, né? Já é uma situação de muito conflito. Então, a gente está muito longe de conseguir a dignidade sexual e aí, então, a cura da humanidade nesse aspecto. Enquanto mulheres e homens precisam ter a consciência de classe sexual, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem, ok? Então, eu agradeço já a todos que participaram aqui. Vou fechar agora, ó, Cavê, vou fazer assim, ó. Aí, eu agradeço a todos que participaram, a todas, né, porque foram as mulheres que estão, as meninas que estão me apoiando, enquanto eu não fico muito cheia de gente. Ufa, né? Também porque eu não sei, né, como é que seria, é muito polêmico. Então, olha só, vou fazer assim, ó. Obrigada por assistirem e agora eu irei me retirar, vou fazer as minhas coisas e provavelmente às 6 horas da noite eu vou voltar e vou fazer uma live sobre a leitura desse livro aqui, ó. Nossa, Ari, você está fazendo muito conteúdo, Ari. Não tá dando para acompanhar. Me desculpa, gente. É porque foram muitos anos. Eu vou ter que fazer muito conteúdo. Então hoje eu vou fazer a leitura desse livro. Eu vou começar, tá? A lição final, que lindo. Então, é um livro muito lindo do Randy Pausch, professor da Cambridge Mellon University. Subiu ao palco diante de um público. Ó, eu não vou ler tudo não, vai, ó. Tá vendo? É desse rapaz aqui, ó, maravilhoso aqui, tá vendo? É a história dele. Então eu vou ler a história dele porque ele é muito legal. Vamos ver se vocês vão gostar. Ai, como a Ariadne fala e ela não para, parece uma máquina. E ainda querem tentar fazer eu parar de falar, hein? Um dia eu apareço assim de jeito mais descontraído quando tiver mais gente, né? Tem poucas pessoas me acompanhando ainda. Ah, tô sozinha. Mentira, só as meninas estão aqui, ó, que maravilhosas. Nossa, vocês são uma inspiração pra mim. Se não fosse vocês, eu acho que eu ia estar tão sozinha, né? Nossa, vocês me apoiam tanto, vocês estão me mostrando que eu não estou errada, que as mulheres se unem, se ajudam, entende? Mesmo nas diferenças, e isso é muito lindo, isso me deixa muito, muito feliz. Muito obrigada, meninas, por essa... Eu quero muito fazer um trabalho muito legal que possa ajudar, sabe, a trazer um pouco mais de alegria para a vida. Então, é isso aí. Muito obrigada, Mari. Ai, que lindas. Até mais, gente. Tchau, tchau. Deixa eu terminar aqui. Vou vir aqui, aí eu venho aqui. Aí, não, é aqui, na verdade.